Pescoço de ferro e testa de bronze. Eu sei que são termos estranhos, mas eles foram ditos pelo Senhor ao seu povo de Israel. Deus queria chamar seus filhos para serem mais humildes e ouvirem a sua voz. É sobre esse assunto que vamos falar em nossa devocional de hoje. Vamos ver a necessidade que temos de abrir nosso entendimento para prestarmos mais atenção nos ensinamentos que a vida e o Senhor sempre nos trazem. Tem gente que é difícil de aprender. Erram, sofrem consequências, mas não aprendem. Chegou a hora da maturidade. Deus quer nos chamar para um tempo de conserto em sua presença. Fique conosco, vamos aprender e vamos orar para que o Senhor nos ajude. Bom dia, meus irmãos. Pastor Clodoaldo aqui, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida rica e poderosamente. Hoje a nossa devocional terá o tema do seguinte: pescoço de ferro e testa de bronze. Eu quero convidar você a ler o texto do profeta Isaías, capítulo 48, os versículos 3 a 4. Diz assim, olha: eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou, e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente agi, e elas aconteceram, pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões de seu pescoço eram de ferro e a sua testa era bronze. Aqui, no capítulo 48 do livro de Isaías, o Senhor ainda estava falando a Israel sobre o tempo que eles passariam de cativeiro na Babilônia, um tempo de correção que eles teriam que passar para aprenderem a adorar somente ao Senhor. Teriam que passar para aprenderem a depender somente de Deus e não ficar fazendo imagens de madeira e de ouro para dizer que era elas quem os ajudavam. Deus disse que fez isso porque sabia que eles eram duros de coração. E o Senhor usa um termo muito forte conforme o versículo que lemos. O Senhor Deus disse para eles que sempre falava o que ia acontecer antes para que Israel pudesse ver e acreditar em sua palavra, pois Deus os conhecia e sabia que eles eram duros de se dobrar. Tinham os tendões do pescoço, a coluna, a cerviz, como se fosse de ferro. Então, não tinham facilidade para se dobrar diante das situações, demonstrando aqui aquele sentimento que todos nós temos, chamado teimosia. E sem contar que o Senhor ainda disse que além do pescoço duro, eles tinham a testa de bronze, ou seja, a cabeça dura, a mente fechada, onde não entrava ensinamento, onde existe uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual. E por mais que eles vejam e ouçam, eles não enxergam e não escutam. Na realidade, o que Deus estava querendo dizer é que seus filhos eram extremamente desobedientes, eram obstinados em seus erros e pecados, não ouviam, não se curvavam, não aprendiam apenas com o ensino, tinha que ter sofrimento, tinha que ter castigo, misericórdia, quanta teimosia, quanta surdez espiritual, quanta falta de humildade. Só Deus mesmo para ter paciência e não exterminar aqueles que agem assim. No versículo 18, o Senhor disse ainda que eles deveriam prestar atenção em suas ordens. E isso iria lhes livrar de muito sofrimento, iria lhes trazer a paz como se fosse um rio. Eu quero, juntamente contigo, ficar atento ao que podemos aprender aqui neste capítulo. Não podemos ter dureza em nossa personalidade. Temos que nos prostrar diante de Deus e de sua grandeza. Temos que prestar atenção em suas ordens e em seus mandamentos. Temos que deixar os ensinamentos do Senhor entrarem em nosso coração e mudar o nosso comportamento, assim para sermos transformados. Temos que ter a singeleza de coração em obedecer ao Senhor e não andar longe de seus caminhos. Temos que ter a hombridade de não precisarmos de castigos para aprendermos a andar de forma correta.
Não podemos ser como crianças rebeldes, que não ouvem seus pais e têm que ter um corretivo para que possam parar com o que estão fazendo de errado. Que Deus possa nos dar essa humildade, que Deus possa nos dar essa sabedoria, que seja uma decisão de nossa alma o aprender as lições da vida pela palavra e pelas situações que passamos, que não seja necessário que elas se repitam ou até que piorem, para a gente poder abrir o nosso entendimento e voltarmos a buscar o Senhor. Muitos que não aprendem pelo amor acabam aprendendo pela dor. Que não seja assim conosco. Amém? Eu quero orar juntamente com você para que a gente seja quebrantado na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus se agrada de um coração contrito, de um espírito quebrantado. É isso que Deus ama. Vamos orar? Depois nós vamos colocar as nossas orações, os nossos pedidos de oração diante da presença de Deus. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, chegamos-nos à Tua presença, ó Deus, com o coração contrito e quebrantado. Não queremos, ó Pai, uma cerviz dura, ó Deus, que vai ter que se quebrar diante de problemas e dificuldades. Não queremos aqui, como diz o texto, ter os tendões da coluna, os tendões do pescoço, meu Pai, de ferro, e nem a nossa testa de bronze, uma mente fechada para ouvir a sua voz e aprender as lições que a vida nos proporciona e que a Tua palavra nos ensina. É muito mais fácil, Pai, a gente ouvir os ensinamentos e a gente praticar o que aprendemos, do que termos que ter castigo, sofrimento e dor, perdas, para podermos aprender. Que nós não sejamos assim, mas que sejamos servos humildes, que possamos nos dobrar diante de Ti, e não diante de alguém ou de outra coisa ou de outra imagem, mas somente diante do Senhor, para aprendermos as lições e vivermos conforme a Sua palavra, a Sua vontade, assim nos ensina. Oramos e desde já, Pai, pedimos ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso entendimento, para entendermos tudo que o Senhor quer da nossa vida. E agora, Senhor, nós vamos, em nome de Jesus, Te agradecer pelo dia de hoje, por essa palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver em Sua presença. Obrigado por essas devocionais, obrigado por cada pessoa nova que está chegando, se inscrevendo nos canais, compartilhando esses vídeos. Tenho certeza vai chegar no coração de muitas pessoas que estão precisando aprender da Sua palavra e que elas possam ser abertas de coração e assim aprender. Paizinho, agora nós vamos diante do Senhor em nome de Jesus apresentar a Ti as nossas lutas, as nossas dificuldades e complicações que apareceram na nossa vida, situações de enfermidade, de desemprego, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas de ordem pessoal, emocional, tudo nós colocamos em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Tu és o Deus Criador, o Deus que nos sustenta e nos fortalece. Então, entregamos em Tuas mãos as nossas causas, situações que estão na mão de juízes, de advogados ou de médicos, ou de pessoas, Pai, que são patrões, pessoas, ó Deus, que são clientes, que têm um contrato para fechar. Meu Pai, que essas causas estejam colocadas em Tuas mãos e o Senhor venha agir. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem trará, Deus, ó Deus, a solução se não for o Senhor? Age, opera, cura, liberta, sara, Senhor, salva o Teu filho, a Tua filha. Quem sabe alguém está passando um momento pelo vale da sombra da morte, demônios, forças do mal, ó Deus, vindo contra a família, contra a vida, os sonhos, os planos, os projetos deste filho e dessa filha do Senhor. Nós repreendemos tudo no nome de Jesus. E pedimos ao Senhor que a Tua paz, que excede todo entendimento humano, seja conosco, ó Pai. Aqui está escrito na Sua palavra, se nós prestarmos atenção nas Tuas ordens, Senhor, a paz do Senhor virá como um rio para nós. A Tua retidão será como as ondas do mar em nossas vidas, meu Pai. Estarão ali sempre, ó Deus, naquela frequência, agindo dia a dia, momento a momento. Assim nós oramos, ó Pai. Colocamos em Tuas mãos
a nossa família, os nossos filhos. Em nome de Jesus, colocamos a igreja, a obra missionária, os missionários, os que trabalham na obra do Senhor. Em nome de Jesus, os trabalhadores, os empresários, meu Pai, os governantes da nossa terra. A tua palavra nos diz que nós precisamos orar por eles, ainda que eles estejam fazendo aos nossos olhos as coisas erradas, mas nós precisamos orar, que o Senhor abençoe. O Senhor não perdeu o controle de nada, então ajuda a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado. Ó Deus, oramos pela paz de Jerusalém, pela prosperidade de Israel, que todos os inimigos do teu povo sejam envergonhados, meu Pai, e o Senhor se levante, honre e abençoe cada um dos teus filhos. Assim nós oramos, te agradecendo por esse dia, colocando tudo em tuas mãos, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Irmãos amados, glória a Deus por mais uma devocional. A gente aprende muito, né, nos capítulos da Bíblia. Convido você a não ficar só nessa devocional. Aprenda mais, leia mais a palavra, faça a sua oração pessoal também. Não fique dependendo só de mim ou de outro pastor pela internet. Você também pode buscar na presença do Senhor, tá bom? É bom a gente orar junto, mas é bom a gente ter a nossa comunhão pessoal com o Senhor. Olha, um grande abraço para você. Deus abençoe você. Tenham todos um lindo e maravilhoso dia. Desejo a todos vocês, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.